Meu nome é Amélia Harrington e tenho 29 anos. Há 3 anos, me afastei da minha família e nunca olhei para trás. Eu havia construído minha própria vida como engenheira de software em Seattle, longe da propriedade dos meus pais em Boston e da preciosa filha de ouro deles, minha irmã Cassandra. Então veio o telefonema que mudou tudo. Meus pais morreram em um acidente de carro, e o advogado deles precisava de mim na leitura do testamento. Eu quase não fui. Por que eu iria? Eles tinham passado tudo para Cassie anos atrás. Ou assim eu pensava. Antes de contar como entrei no escritório daquele advogado e mudei minha vida para sempre, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e clique em se inscrever para participar da minha jornada de resgatar o que era meu por direito. Crescendo no subúrbio de Boston, nunca me faltou nada material. Meus pais, Harold e Eleanor Davidson, transformaram a Davidson Properties em uma das empresas de desenvolvimento imobiliário mais bem-sucedidas da Nova Inglaterra. Nossa casa colonial de 5 quartos ficava em um terreno de 1,2 hectare de gramado bem cuidado. Tínhamos piscina, quadra de tênis e até uma pequena casa de hóspedes. Visto de fora, éramos a família americana perfeita. Mas, dentro daquelas paredes, a dinâmica era sempre clara. Cassandra, minha irmã 2 anos mais velha que eu, era a estrela, a favorita, a escolhida. Começou com pequenas coisas. No Natal, Cassie ganhava a boneca cara pela qual implorava o ano todo, enquanto eu ganhava brinquedos educativos que meus pais achavam que desenvolveriam meu potencial. Nos aniversários, as festas da Cassie eram eventos elaborados, com passeios de pônei e artistas profissionais. As minhas eram reuniões modestas, com um bolo simples e alguns amigos da escola. Estamos apenas respeitando suas personalidades diferentes, dizia minha mãe quando eu perguntava por que o aniversário de 10 anos da Cassie envolvia alugar uma pista de patinação inteira, enquanto o meu era comemorado com pizza na nossa cozinha. A Cassie precisa de mais estímulo social. Você é mais introvertida. Essa era a explicação deles para tudo: personalidades diferentes, necessidades diferentes, potenciais diferentes. Na 3ª série, ganhei o concurso regional de soletração, vencendo alunos 3 séries acima de mim. Meus pais compareceram, mas saíram logo depois para ir ao jogo de futebol da Cassie. É só uma competição de soletração, disse meu pai. O time da Cassie está contando com ela. Quando eu tirava só notas A resposta era sempre: isso é o que se espera de você, Amélia. Quando Cassie conseguiu tirar um B em álgebra depois de quase ser reprovada, meus pais a levaram para um jantar comemorativo no melhor restaurante da cidade. Você precisa entender, sua irmã tem dificuldade com matemática, explicou minha mãe quando perguntei por que minhas conquistas eram subestimadas enquanto a mediocridade da Cassie era celebrada. Precisamos incentivá-la quando ela se esforça. Dediquei-me aos estudos, pensando que talvez, se eu fosse excepcional o suficiente, eles finalmente me reconheceriam. Entrei para todos os clubes acadêmicos, participei de todas as competições, me formei como oradora da turma. No meu discurso de formatura, olhei para fora e vi meus pais olhando para os relógios. Cassie tinha uma competição equestre naquela tarde. O MIT me aceitou com uma bolsa parcial. Eu precisava da ajuda dos meus pais para o restante, mas eles se recusaram. Fazer faculdade de administração seria mais prático, insistiu meu pai. Você poderia entrar para a empresa da família depois da formatura. Mas eu quero estudar ciência da computação, argumentei. A indústria de tecnologia é o futuro. Os lábios da minha mãe se estreitaram. Amélia, já conversamos sobre isso. Cassandra vai estudar na Wharton no outono. Ela vai assumir a Davidson Properties eventualmente. Você precisa ser realista quanto ao seu lugar na família. Foi a primeira vez que disseram isso tão claramente: Cassie herdaria tudo. Já estava decidido há muito tempo. Contraí empréstimos estudantis. Trabalhei em empregos de meio período. Comi lamen e morei em um apartamento minúsculo com 3 colegas de quarto, e me destaquei. No último ano, recebi ofertas de emprego de grandes empresas de tecnologia. Escolhi uma startup promissora em Seattle, em parte pela oportunidade e em parte pela distância de Boston. Construí uma vida lá, fiz amigos, progredi na carreira e alcancei o sucesso nos meus próprios termos. Depois, aconteceu o casamento da minha prima Nathalie, 3 anos atrás. Não consegui evitar voltar para casa. Meus pais insistiram que eu ficasse na casa da família em vez de em um hotel.
Nunca mais tivemos, reclamou minha mãe. Seria um inferno passar um tempo com sua família? O jantar na noite anterior ao casamento foi quando tudo explodiu. Papai brindou com um copo e se levantou, radiante de orgulho. Temos um anúncio, disse ele. Como todos sabem, a Davidson Properties tem crescido constantemente. Estamos expandindo para empreendimentos comerciais ao longo da costa leste, e é hora de começarmos a planejar o futuro. Portanto, temos o prazer de anunciar que Cassandra se juntará oficialmente à empresa como vice-presidente executiva de desenvolvimento, com a intenção de assumir o cargo de CEO quando eu me aposentar, em 5 anos. Todos aplaudiram. Cassie deu um sorriso modesto, embora eu pudesse ver o triunfo em seus olhos quando olhou para mim. E a Amélia? Perguntou minha tia Grace. Ela também vai se juntar a nós? Mamãe riu levemente. Ah, a Amélia tem os computadores dela em Seattle. Ela deixou claro que não está interessada em imóveis. Fiquei ali, paralisada. Eles nunca tinham me convidado, nunca sequer considerado que eu pudesse querer um lugar nos negócios da família. Eles vinham aliciando a Cassie há anos, enquanto me diziam que eu precisava ser realista em relação ao meu lugar. Pedi licença para sair da mesa e fui para o escritório recuperar o fôlego. Papai me seguiu. Você sabe que tinha que ser assim, disse ele, sem ser rude. A Cassie tem a personalidade para este negócio, o charme, as habilidades sociais. Você é brilhante, Amélia, mas é analítica demais, rígida demais. Este negócio é sobre relacionamentos, intuição. Sua irmã sente o mercado. Você o analisa até a exaustão. Você nunca me deu uma chance, eu disse baixinho. Você decidiu quando éramos crianças que ela era herdeira e eu reserva, e você vem justificando isso desde então. O rosto do papai endureceu. Essa atitude é exatamente a razão pela qual você não teria sucesso neste negócio. Você leva tudo tão a sério. Negócios não são pessoais, respondi, exceto quando são negócios de família. Aí, não passam de pessoais. Essa foi a última conversa de verdade que tive com meu pai. No dia seguinte, no casamento, mantive uma fachada educada. No dia seguinte, voei de volta para Seattle e bloqueei os números dos meus pais. Seguiram-se 3 anos de silêncio. 3 anos construindo minha vida sem o peso das expectativas e decepções deles, até o telefonema do Sr. Thornton, o advogado da família, informando-me que Harold e Eleanor Davidson haviam morrido quando o carro deles derrapou em uma estrada congelada a caminho de casa, após o jantar de aniversário, e que, apesar de tudo, eu precisava estar presente na leitura do testamento. O jantar que encerrou meu relacionamento com a família não foi apenas sobre o anúncio da empresa. Foi o ápice de uma vida inteira me sentindo invisível em casa. Depois que meu pai me seguiu até o escritório e disse que eu não tinha o necessário para ter sucesso nos negócios da família, Cassie apareceu na porta, com uma taça de champanhe na mão. Não seja dramática, Amy, disse ela, usando o apelido que sabia que eu odiava. Não é como se isso fosse uma surpresa para ninguém. Sou estagiária na empresa desde o ensino médio. Enquanto eu era ativamente desencorajada, respondi. Ela revirou os olhos. Você nunca demonstrou interesse. Estava sempre imersa em seus projetos de programação ou sei lá o quê. Porque toda vez que eu demonstrava interesse no negócio, me diziam que não era o meu forte, eu disse. É difícil demonstrar interesse quando você está sendo constantemente redirecionado. Cassie suspirou dramaticamente. Olha, todos nós temos nossos caminhos. O meu é negócios. O seu é tecnologia. É assim que as coisas são. Papai assentiu. Cassandra se preparou para isso a vida toda. Ela se formou em administração. Ela tem os contatos certos. Ela entende como as coisas funcionam no nosso mundo. Porque você deu essas oportunidades a ela, eu disse. Você a enviou para bailes e eventos de clubes de campo. Você a apresentou aos seus parceiros de negócios. Você a levou para canteiros de obras. Você nunca me ofereceu essas mesmas chances. Mamãe já tinha entrado na sala. Amélia, por favor. Você está fazendo um escândalo. Este é o momento da Cassandra. Não pode simplesmente ficar feliz pela sua irmã? Esse era sempre o refrão: fique feliz pela sua irmã. Não ofusque a sua irmã.
Não faça disso uma questão sua. Olhei para os três ali parados, papai irritado, mamãe preocupada com as aparências, Cassie presunçosamente triunfante. E algo dentro de mim finalmente se rompeu. Estou indo embora, eu disse baixinho. Não seja ridícula, disse mamãe. O casamento é amanhã. Estarei no casamento. Vou sorrir para as fotos. Vou brindar ao casal feliz. E então, chega. Chega de fingir que somos uma família amorosa, quando eu nunca fui mais do que uma lembrança tardia para todos vocês. Agora você está sendo infantil, disparou papai. Não, finalmente estou sendo honesto. Você deixou sua escolha clara. Cassie fica com tudo: a atenção, as oportunidades, os negócios, provavelmente, eventualmente, esta casa. Tudo bem. Ela pode ficar com tudo, mas não pode ficar comigo também. Não vou mais ficar por aqui para assistir ao programa da Cassandra. Saí do escritório e fui para o meu antigo quarto. No dia seguinte, cumpri minhas obrigações no casamento. Abracei a noiva, dancei com meus primos e evitei minha família o máximo possível. No dia seguinte, eu estava em um avião de volta para Seattle. Mamãe ligou e deixou mensagens de voz chorosas por algumas semanas. Papai mandou um e-mail conciso sobre tirar um tempo para se acalmar. Cassie mandou uma mensagem que dizia: que jeito de fazer tudo girar em torno de você, como sempre. Mudei meu número de telefone. Criei filtros de e-mail para enviar as mensagens deles para uma pasta que eu nunca verificava. Me dediquei ao trabalho e tentei reconstruir minha vida sem a sombra da decepção familiar pairando sobre mim. Minha amiga Diane se tornou meu sistema de apoio em Seattle. Ela me convidava para passar férias com a família dela. Seu marido, Patrick, me ensinou a escalar, um hobby que descobri que amava. Construí uma família escolhida ao meu redor, de pessoas que me valorizavam exatamente como eu era. Às vezes, as notícias chegavam até mim. Uma amiga em comum mencionou a promoção da Cassie. Uma antiga colega de classe me parabenizou pelo novo projeto de desenvolvimento dos meus pais. Assenti e mudei de assunto. A parte mais estranha foi descobrir, por acaso, com a prima da minha mãe em uma conferência em São Francisco, que meus pais andavam contando às pessoas que eu tinha me afastado da família. Disseram que você achava os negócios da família muito constrangedores, ela me disse, parecendo desconfortável. Que você precisava trilhar seu próprio caminho e não queria o peso das expectativas da família. Eleanor disse que você é muito independente e que eles estão respeitando seu espaço. Eles reescreveram nosso distanciamento como uma escolha minha, uma rejeição minha. Transformaram-se em pais compreensivos, dando à filha rebelde espaço para se encontrar. Ri amargamente naquela noite no meu quarto de hotel. É claro que eles fizeram de tudo para manter a fachada de família perfeita. Qualquer coisa para evitar admitir que afastaram a filha mais nova por anos de favoritismo e rejeição. Quando Grace, minha tia, ligou para me contar sobre o acidente, não senti nada a princípio. Apenas um vazio profundo onde deveria haver tristeza. Eles estavam voltando para casa depois de comemorar o 35º aniversário, disse ela, com a voz embargada. As estradas estavam congeladas. Harold perdeu o controle do carro em uma curva. Eles morreram instantaneamente. Desculpe, eu disse automaticamente. O funeral é no sábado, ela continuou. Cassandra está cuidando dos preparativos. Ela não tinha certeza se você gostaria de participar. Claro que não. Cassie provavelmente estava gostando de ter nossos pais só para ela nos últimos 3 anos. Vou reservar um voo, eu disse, me surpreendendo. 2 dias depois, recebi a ligação do Sr. Thornton. Senhorita Harrington, disse ele, com a voz formal. Sou o advogado da família Davidson. Soube que a senhora estará em Boston para o funeral. Precisamos que fique para a leitura do testamento na segunda-feira de manhã. Isso é necessário? Perguntei. Presumi que tudo ficaria para Cassandra. Houve uma pausa. Seria do seu interesse comparecer, disse-lhe cuidadosamente. Há assuntos que lhe dizem respeito diretamente. Quase recusei. Qual era o sentido? Mas algo em seu tom me deixou curiosa. Tudo bem, eu disse. Segunda-feira de manhã. O que eu não sabia na época era que segunda-feira mudaria tudo.
que a narrativa cuidadosamente construída da minha família ruiria. Que a verdade que meus pais esconderam por anos finalmente viria à tona. E que eu entraria no escritório daquele advogado e veria o sorriso presunçoso da minha irmã desaparecer enquanto seus planos cuidadosamente elaborados desmoronavam. Aterrissar em Boston foi como voltar no tempo. O horizonte familiar, o sotaque característico do taxista, até mesmo a qualidade particular da luz do inverno, tudo me trouxe lembranças, boas e ruins. Eu havia me recusado a ficar na casa da família, apesar da insistência da tia Grace. Em vez disso, fiquei com os pais de Diane, que ainda moravam no subúrbio onde crescemos. Eles me receberam com uma simpatia silenciosa e me deram espaço para processar minhas emoções complexas. Você pode ficar o tempo que precisar, disse a senhora Bennet, me mostrando o quarto de hóspedes. Sempre pensamos em você como mais uma filha. Agradeci, com a garganta apertada de uma emoção inesperada. Os Bennet sempre me trataram com um carinho que meus pais raramente demonstravam. Eles compareciam às minhas feiras de ciências e recitais de piano quando meus pais estavam ocupados com os eventos da Cassie. Na véspera do funeral, decidi visitar meu antigo bairro. Passei de carro pela casa da nossa família, uma imponente casa colonial, afastada da rua. A visão dela me provocou uma pontada, não exatamente de saudade, mas de algo não resolvido. Continuei até a cafeteria local, The Daily Green, onde eu estudava no ensino médio. O lugar praticamente não havia mudado, as mesmas poltronas de couro desgastadas, o mesmo cardápio no quadro negro, o mesmo cheiro de café e canela. Eu estava esperando meu pedido quando ouvi uma voz familiar. Amélia, é você? Virei-me e vi Kate Fletcher, minha colega de laboratório de química do ensino médio. Nunca fomos próximas, mas tínhamos sido amigáveis. Kate, oi, eu disse, aceitando seu abraço rápido. Como você está? Estou bem. Dando aula de química na nossa antiga escola agora, se você consegue acreditar. Ela fez uma pausa, sua expressão mudando para preocupada. Sinto muito em saber sobre seus pais. Simplesmente horrível. Obrigada, eu disse automaticamente. Ela hesitou. Fiquei surpresa em saber que você voltaria depois de tudo. Franzi a testa. O que você quer dizer? Kate pareceu desconfortável. Ah, você sabe, depois que você se mudou. Seus pais mencionaram que você deixou a vida familiar para trás. Cassandra disse que você encontrou seu próprio caminho na tecnologia e não olhou para trás. Ela baixou a voz. Havia rumores de que você teve algum tipo de colapso depois da faculdade, que não conseguia lidar com a pressão de entrar para os negócios da família. Meu pedido de café foi anunciado, o que me deu um momento para controlar a expressão. Quando me virei para Kate, mantive a voz neutra. Versão interessante dos acontecimentos. Kate pareceu sentir que havia entrado em território perigoso. Bem, você sabe como as pessoas falam. Tenho certeza de que foi tudo exagero. Tenho certeza, concordei friamente. Foi bom te ver, Kate. Saí da cafeteria fervendo de raiva. Um colapso. Não conseguia lidar com a pressão. Eu havia me formado como a primeira da minha turma no MIT e ajudado a construir uma startup de tecnologia de sucesso do zero. Enquanto isso, Cassie havia conquistado uma vice-presidência na empresa dos nossos pais sem precisar provar seu valor. Minha próxima parada foi o cemitério. Eu precisava ver os túmulos dos meus pais antes do funeral para ter um momento a sós com meus sentimentos complexos. O jazigo deles ficava na seção familiar do cemitério Avod, sob um grande carvalho. A terra recém-revolvida estava coberta de flores, rosas, as preferidas da minha mãe. Fiquei ali esperando a dor me atingir. Em vez disso, senti raiva, arrependimento e uma profunda sensação de perda não apenas pela morte deles, mas pelo relacionamento que nunca tivemos. Gostaria que você tivesse me visto, sussurrei. Me visto de verdade. No fim, sim. Virei-me e vi uma senhora idosa parada ali perto. Levei um instante para reconhecer Martha Winters, a governanta de longa data dos meus pais, que tinha sido mais avó para mim do que qualquer uma das minhas avós de verdade. Martha, disse eu, indo abraçá-la. Seu aroma familiar de lavanda e limão me fez chorar. Minha querida, disse ela, dando um tapinha nas minhas costas. Senti muita sua falta.
O que você quis dizer com eles me viram no fim? Perguntei enquanto nos sentávamos em um banco próximo. Marta olhou para os túmulos. Seu pai mudou nestes últimos meses. Ele estava folheando álbuns de família antigos, assistindo a vídeos seus de quando criança. Ele vivia dizendo que tinha cometido erros. Engoli em seco. Ele entrou em contato comigo? Ele disse que tentou, respondeu Marta. Mas você mudou de número. Ele mandou cartas. Eu nunca recebi nenhuma carta, eu disse, franzindo a testa. A expressão de Marta ficou pensativa. Que estranho. Ele as entregou para Cassandra enviar pelo correio, já que ela disse que tinha seu endereço. Um arrepio percorreu meu corpo. Cassie disse que tinha meu endereço. Sim. Ela disse aos seus pais que você estava se mudando muito em Seattle, trocando de apartamento, que eles precisavam enviar coisas por meio dela. Eu não tinha me mudado nenhuma vez em 3 anos. Meu endereço era facilmente encontrado online. O site da minha empresa me listava na seção da nossa equipe. Marta, meus pais mudaram o testamento recentemente? Perguntei de repente. Ela pareceu surpresa. Não posso dizer com certeza. Mas seu pai se encontrou bastante com o Sr. Thornton nos meses que antecederam o acidente. E uma vez eu ouvi ao telefone dizendo que algo precisava ser corrigido. Enquanto dirigia de volta para os Bennetts naquela noite, minha mente estava a mil. Será que meus pais teriam reconsiderado a ideia de me expulsar? Será que Cassie estava interceptando as tentativas de reconciliação deles? Parei no sinal vermelho e percebi que estava perto da nossa antiga casa. No impulso, virei na nossa rua e estacionei em frente à propriedade. As luzes estavam acesas no andar de baixo. Cassie provavelmente estava lá se preparando para o funeral. Enquanto eu observava a casa, um carro entrou na garagem. Cassie saiu do lado do motorista, seguida pelo marido, Jacob, do lado do passageiro. Eles estavam rindo de alguma coisa enquanto caminhavam até a porta da frente. Pouco antes de entrar, Cassie parou e olhou diretamente para o meu carro. Mesmo à distância, pude ver seu sorriso desaparecer ao me reconhecer. Ela disse algo para Jacob, que a olhou com a testa franzida. Então eles entraram, fechando a porta firmemente atrás deles. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando nas palavras de Marta: seu pai mudou nestes últimos meses. Ele estava olhando velhos álbuns de família. Ele vivia dizendo que tinha cometido erros. Levantei-me e vasculhei minha mala até encontrar a única foto de família que guardei depois do afastamento, uma foto de umas férias no Maine quando eu tinha 12 anos. Nela, estamos todos sorrindo em um veleiro, o vento balançando nossos cabelos, o braço do meu pai em volta dos meus ombros. Fiquei olhando para aquela imagem por um longo tempo, tentando me reconciliar com o homem que me disse que eu não tinha o que era preciso para entrar nos negócios da família. O homem que sempre escolheu Cassie em vez de mim. Mas enquanto eu observava o rosto dele na foto, algo me chamou a atenção. Atrás de nós, quase invisível na marina, havia uma placa, Davidson Land. Eu tinha me esquecido daquele lugar, um pequeno empreendimento de marina que meu avô havia iniciado, o projeto que lançou a Davidson Properties. Por que aquilo parecia importante? Eu não conseguia definir o que era, mas algo me incomodava enquanto eu finalmente pegava no sono. Na manhã seguinte seria o funeral, e no outro dia eu me sentaria no escritório do Sr. Thornton e descobriria exatamente o que meu pai queria dizer sobre consertar as coisas. O funeral foi exatamente como eu esperava, uma demonstração cuidadosamente orquestrada da elite de Boston prestando homenagens a 2 dos seus. Cassie fez um elogio emocionado sobre nossa família unida e como nossos pais sempre apoiaram as 2 filhas na busca por seus caminhos únicos. Sentei-me na primeira fila, meu rosto uma máscara neutra enquanto ela reescrevia nossa história familiar para consumo público. Não falei. Aceitei as condolências com serena dignidade. Evitei ficar sozinha com minha irmã. E assim que foi socialmente aceitável, deixei a recepção na casa e voltei para os Bennetts. Naquela noite, o Sr. Thornton ligou. Senhorita Harrington, gostaria de saber se a senhora poderia vir ao meu escritório amanhã de manhã, antes da leitura oficial do testamento. Há alguns assuntos que eu gostaria de discutir em particular. Que tipo de assuntos? Perguntei. Seria melhor discutirmos pessoalmente, respondeu ele. Que tal às 21 horas?
A leitura completa está marcada para as 23 horas. Concordei, com a curiosidade superando minha relutância em dedicar mais tempo do que o necessário aos assuntos da família. Na manhã seguinte, cheguei ao Thornton Legal pontualmente às 9 horas. A recepcionista me levou diretamente ao escritório do Sr. Thornton, uma sala com painéis de madeira, forrada de livros de direito e com cheiro de couro e óleo de limão. Edward Thornton era o advogado da minha família desde que me lembro. Ele estava na casa dos 60 anos, com o cabelo completamente grisalho, mas ainda tinha os mesmos olhos azuis penetrantes e o mesmo jeito comedido de falar. Amélia, disse ele, levantando-se para apertar minha mão. Obrigado por ter vindo cedo. Por favor, sente-se. Assim que me sentei, ele tirou os óculos e me olhou diretamente. Queria falar com você em particular, porque o que vai acontecer na leitura oficial pode ser um choque para algumas pessoas. Achei justo prepará-lo. Preparar-me para quê? Perguntei. Não estou esperando nada do espólio. É exatamente por isso que precisamos conversar. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta grossa. Você conhece as condições originais do fundo fiduciário do seu avô para Davidson Properties? Balancei a cabeça. Meu avô morreu quando eu tinha 3 anos. Sei que ele fundou a empresa, mas não sei muito mais do que isso. Jonathan Davidson foi um homem notável, disse o Sr. Thornton. Ele construiu a empresa do zero, começando com aquele pequeno empreendimento de marina no Maine, Davidson Land. A marina da foto. Senti uma pontada de interesse. Seu avô estabeleceu um fundo fiduciário para controlar a empresa após sua morte. Seu pai foi nomeado administrador e CEO, mas com condições específicas sobre a sucessão. Ele deslizou um documento sobre a mesa. Esta é a redação original do fundo fiduciário. Examinei o documento, com a terminologia jurídica tornando lento até que um parágrafo se destacou. Após a aposentadoria ou falecimento de Harold Davidson, o controle da Davidson Properties e dos ativos associados passará para o herdeiro que demonstrar as qualidades que Jonathan Davidson valorizava: integridade, inovação, perspicácia financeira e comprometimento com práticas comerciais éticas. Essa determinação será tomada pelo administrador com base na avaliação objetiva de potenciais herdeiros. Levantei os olhos. Isso não diz nada sobre o herdeiro ter que ser o filho mais velho. Correto, confirmou o Sr. Thornton. Jonathan Davidson acreditava em meritocracia, não em primogenitura. Ele veio do nada e construiu seu sucesso com trabalho duro e inovação. Ele queria que a empresa fosse liderada por quem melhor honrasse esses valores, independentemente da ordem de nascimento. Meu pai sabia disso? Claro. Mas, com o tempo, ele e sua mãe desenvolveram suas próprias ideias sobre sucessão. Eles acreditavam que a personalidade de Cassandra era mais adequada ao negócio. Senti a familiar dor daquela avaliação. Então, eles a prepararam desde o começo. Sim. Mas há cerca de 6 meses, seu pai veio me ver. Ele trouxe isto. Ele me entregou um envelope lacrado. Ele me pediu para entregá-lo a você depois da morte dele, independentemente de você ter comparecido ou não à leitura do testamento. Com as mãos ligeiramente trêmulas, abri o envelope e desdobrei a carta dentro. Amélia, dizia, se você está lendo isso, eu sumo e perdi a chance de lhe dizer essas coisas pessoalmente. A culpa é minha. Deixei que o orgulho e a teimosia me impedissem de entrar em contato com você de verdade depois do nosso desentendimento. Tenho acompanhado sua carreira de longe, a inovação que você trouxe para a sua empresa, a abordagem ética que você adotou no desenvolvimento de tecnologia, o sucesso financeiro que você alcançou por mérito próprio, e não por laços familiares. Você é neta do seu avô em todos os sentidos. Cassandra tem qualidades que sua mãe e eu valorizávamos: elegância social, charme, a capacidade de fazer as pessoas se sentirem à vontade. Mas erramos em priorizar essas qualidades em detrimento dos valores fundamentais que construíram a Davidson Properties. Sua irmã não tem a sua integridade e visão. Percebi que ela vê a empresa como um direito e não como uma responsabilidade. Tentei entrar em contato com você muitas vezes no ano passado. Enviei cartas. Liguei para números que estavam desconectados. Cheguei a passar pelo seu escritório em Seattle na primavera passada, mas perdi a coragem quando te vi pela janela, parecendo tão confiante e bem-sucedido sem nós. Estou trabalhando com o Edward para consertar as coisas.
Quando você ler isto, mudanças terão sido feitas para honrar as intenções originais do seu avô. Espero que um dia você possa me perdoar por não ter percebido antes o que deveria ter sido óbvio desde o início. Com amor e pesar, pai. Dobrei a carta, lutando contra as lágrimas. Ele tentou entrar em contato comigo. Muitas vezes, eu disse. O Sr. Thornton confirmou, ele ficava bastante aflito quando suas cartas não eram respondidas. Eu nunca as recebi, eu disse. Marta mencionou que Cassie deveria enviá-las. A expressão do Sr. Thornton se contraiu. Entendo. Isso é preocupante, mas não totalmente surpreendente, considerando o que mais descobrimos. Ele apresentou outro documento. Após a mudança de ideia do seu pai, realizamos uma auditoria nas operações da empresa. Encontramos evidências de que Cassandra vem tomando algumas decisões questionáveis em sua função como vice-presidente executiva. Há indícios de que ela planejava vender ativos importantes após assumir o controle. Vender? Mas a empresa está na família há gerações. Sim, parece que ela tinha acordos com a Meridian Developments para adquirir vários imóveis significativamente abaixo do valor de mercado. O CEO da Meridian, coincidentemente, é amigo de faculdade do marido dela. Recostei-me, atordoado. Ela planejava desmantelar a empresa. Não totalmente, mas para extrair o máximo valor a curto prazo em detrimento da estabilidade a longo prazo. Ele olhou para o relógio. Os outros chegarão em breve. Há mais uma coisa que você precisa saber. Seu pai alterou o testamento 3 semanas antes do acidente. As mudanças são significativas e juridicamente vinculativas. Que mudanças? Você ouvirá os detalhes na leitura, mas quero que esteja preparado para a reação de Cassandra. Ela não tem conhecimento dessas alterações. Ao sair do escritório dele para esperar em uma sala de conferências até a leitura oficial, minha mente estava atordoada. Meu pai havia reconhecido seu erro. Ele tentará se aproximar e agora, do além-túmulo, estava prestes a corrigir um erro de décadas. Pela primeira vez desde que soube da morte dos meus pais, senti uma verdadeira sensação de perda não apenas pelo que tinha sido, mas pelo que poderia ter sido se tivéssemos tido a chance de nos reconciliar. Pontualmente às 11 horas, fui escoltada até a sala principal de conferências. Cassie já estava lá, sentada à grande mesa de mogno com Jacob ao lado. Ela usava um vestido preto caro e um colar de pérolas que pertencera à nossa mãe. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao me ver, depois se estreitaram. Não sabia que você ficaria para isso, disse ela. Achei que voltaria para Seattle logo após o funeral. O Sr. Thornton me convidou para ir, respondi simplesmente, sentando-me em frente a ela. Jacob assentiu rigidamente na minha direção. Nunca fomos próximos. Ele vinha do mesmo mundo que Cassie, escola preparatória, Ivy League, membro de um clube de campo desde o nascimento. Sempre me tratou com a tolerância espantada de alguém que faz a vontade de uma criança. Outros parentes começaram a chegar, tias, tios, primos. Vários dos colegas de trabalho mais próximos dos meus pais chegaram. Marta entrou discretamente e sentou-se em um canto. Ela me olhou nos olhos e me deu um pequeno sorriso encorajador. Às 11h15, o Sr. Thornton entrou com 2 colegas carregando pilhas de documentos. Ele expressou novamente suas condolências e, em seguida, iniciou os procedimentos legais formais. Estamos reunidos para a leitura do testamento de Harold Jonathan Davidson e Eleanor Winters Davidson, começou. Antes de prosseguir, devo observar que este documento foi alterado 3 semanas antes do falecimento dos falecidos. A alteração foi devidamente executada e testemunhada, e é juridicamente vinculativa. Notei que Cassie se sentou mais ereta, com a testa ligeiramente franzida. Isso era novidade para ela. O Sr. Thornton começou com pequenos legados, joias para primos, obras de arte para museus, doações para a caridade. Cassie relaxou enquanto tudo transcorria sem surpresas. Ela até sorriu presunçosamente quando o Sr. Thornton anunciou que ela herdaria a casa da família e seu conteúdo. Depois, vieram os interesses comerciais. Em relação a Davidson Properties e a todas as entidades comerciais associadas, leu o Sr. Thornton, Harold Davidson, em sua qualidade de administrador do Jonathan Davidson Trust, conduziu uma avaliação completa de potenciais sucessores, de acordo com as condições originais do fundo estabelecidas por Jonathan Davidson.
Cassie inclinou-se para a frente, expectante, e sua mão encontrou a de Jacob. Esta avaliação incluiu a revisão de decisões de negócios, qualidades de liderança, perspicácia financeira, padrões éticos e pensamento inovador, continuou o Sr. Thornton. Consultores externos foram contratados para fornecer uma avaliação objetiva. Eu podia sentir a tensão crescendo na sala. A expressão de Cassie permanecia confiante, mas Jacob começava a parecer preocupado. Com base nessa avaliação e de acordo com o desejo explícito de Jonathan Davidson de que a empresa fosse liderada pelo herdeiro que melhor exemplificasse os valores fundadores de integridade, inovação, responsabilidade financeira e práticas comerciais éticas, Harold Davidson determinou que o controle da Davidson Properties e dos ativos associados passasse para... O Sr. Thornton fez uma pausa, erguendo os olhos do documento para encontrar Cassie diretamente. Amélia Eleanor Harrington. A sala ficou em completo silêncio. O rosto de Cassie congelou, seu sorriso vacilou e depois desapareceu completamente. Deve haver um engano, disse ela finalmente, com a voz tensa. Não há engano, Sra. Davidson, respondeu o Sr. Thornton. Seu pai foi bastante claro em sua decisão. O testamento retificado inclui uma explicação detalhada do processo de avaliação e das conclusões. Isso é ridículo, interrompeu Jacob. Cassandra trabalha na empresa há anos. Amélia nem sequer entrou em contato com a família. Isso é abordado no adendo, disse o Sr. Thornton, virando uma página. Harold Davidson observa que, apesar da distância física, Amélia demonstrou uma perspicácia empresarial superior por meio de seu trabalho na Nextech Solutions, onde ajudou a elevar o valor da empresa de US$ 10 milhões para US$ 250 milhões em 3 anos. Sua abordagem ética ao desenvolvimento de tecnologia e à gestão financeira está mais alinhada aos valores fundamentais de Jonathan Davidson. O rosto de Cassie ficou pálido. Quando essa emenda foi feita? Papai estava estressado nos últimos meses. Ele não estava raciocinando com clareza. A emenda foi assinada 23 dias antes da morte dele, respondeu o Sr. Thornton. Seus pais foram avaliados pelo médico na mesma semana e considerados sãos. Além disso, as condições do fundo fiduciário não foram criadas por seu pai, mas por seu avô. Seu pai estava simplesmente cumprindo seu dever fiduciário como administrador. Eu não acredito nisso, disse Cassie, elevando o tom de voz. Amélia não faz parte desta família há 3 anos. Ela se afastou de tudo. Ela não se importa com a empresa ou com o legado dos nossos pais. Isso não é verdade, disse uma voz vinda da porta. Todos se viraram. Eu havia escapado durante a confusão e agora estava na entrada. Este era o momento que eu esperava, a chance de finalmente esclarecer as coisas. Eu não me afastei da família, eu disse, entrando na sala. Fui expulsa. E quando tentei manter um relacionamento mais igualitário, fui sistematicamente isolada. Isso não é verdade, protestou Cassie, mas sua voz carecia de convicção. Não é, retruquei. Marta me disse que meu pai tentou entrar em contato comigo várias vezes no último ano. Cartas que nunca recebi, telefonemas para números que supostamente estavam desconectados. Você sabia dessas tentativas, Cassie? Seus olhos se desviaram. Ele pode ter mencionado que queria entrar em contato. E você disse a ele meu endereço correto? Ou disse que eu estava me mudando muito e que tudo deveria passar por você? Jacob olhava para a esposa com crescente compreensão. Cassandra, você interceptou as comunicações dos seus pais para Amélia? A compostura de Cassie estava se rompendo. Eu estava protegendo-os. Ela abandonou a família. Ela os teria machucado de novo. Essa decisão não foi sua, eu disse baixinho. Você nos roubou a chance de nos reconciliarmos antes que eles morressem. O Sr. Thornton pigarreou. Se me permite continuar. O testamento estipula que Amélia Harrington assumirá o cargo de CEO da Davidson Properties, com efeito imediato após a aceitação. Cassandra Davidson manterá seu cargo atual como vice-presidente executiva, sujeita a uma avaliação de desempenho de 90 dias. Cassie se levantou abruptamente. Isso é uma farsa. Estou contestando o testamento. É um direito seu, reconheceu o Sr. Thornton. No entanto, devo observar que seu pai previu essa reação. Ele deixou uma declaração em vídeo para ser exibida em caso de contestação.
Da maleta, ele tirou um tablet e o colocou sobre a mesa. Gostaria que eu tocasse agora ou prefere reconsiderar sua posição? Cassie hesitou, depois assentiu rigidamente. Toca. O Sr. Thornton tocou a tela e o rosto do meu pai apareceu. Ele parecia mais velho do que eu me lembrava, mais cansado, mas seus olhos estavam límpidos e determinados. Se esta gravação estiver sendo tocada, começou ele, significa que Cassandra está contestando minha decisão sobre a sucessão na Davidson Properties. Quero deixar absolutamente claro que esta decisão foi tomada com plena capacidade mental e após extensa consideração. Ele se remexeu na cadeira, aproximando-se da câmera. Cassie, eu te amo. Você tem muitas qualidades maravilhosas, mas, nos últimos anos, tenho observado com crescente preocupação suas decisões que priorizam o ganho a curto prazo em detrimento da estabilidade a longo prazo. O acordo com a Meridian, por si só, demonstra a disposição de sacrificar o futuro da empresa em prol do lucro imediato. O rosto de Cassie perdeu a cor. Amélia, se você estiver assistindo a isso, espero que possa perdoar a teimosia de um velho. Eu deveria ter percebido anos atrás o que está tão claro para mim agora. Você é a verdadeira herdeira do seu avô em espírito e capacidade. Ele olhou diretamente para a câmera, com uma expressão resoluta. Minha decisão permanece. É juridicamente sólida e eticamente correta. Ela honra os desejos de Jonathan Davidson e garante o futuro da empresa que ele construiu. A gravação terminou. A sala permaneceu em silêncio por vários longos momentos. Finalmente, Cassie pegou sua bolsa e se levantou. Isso não acabou, disse ela, com a voz trêmula de raiva. Vamos, Jacob. Enquanto se dirigiam para a porta, Jacob hesitou. Ele se virou para mim com uma expressão desconfortável. Aliás, eu não sabia das cartas interceptadas. Isso foi errado. Depois que eles saíram, o Sr. Thornton continuou com as disposições restantes do testamento. Eu mal o ouvi. Minha mente estava atordoada com tudo o que havia acontecido, o reconhecimento tardio do meu pai, a traição da minha irmã, a empresa que agora era improvável que eu liderasse. Quando a leitura terminou e a sala esvaziou, continuei sentado, olhando para a placa agora escura que continha a mensagem final do meu pai para mim. Ele realmente tentou consertar as coisas, disse Marta suavemente, sentando-se ao meu lado. Ele falava muito de você nesses últimos meses. Ele estava orgulhoso do que você havia conquistado sozinha. Assenti, incapaz de falar por causa do nó na garganta. O que você vai fazer agora? Perguntou ela. Era a pergunta que eu vinha me fazendo desde que o Sr. Thornton revelara pela primeira vez a mudança de ideia do meu pai. O que eu faria com essa herança inesperada, com essa empresa que, durante anos, me disseram que eu não era adequado para liderar? Acho, disse lentamente, que vou honrar os valores do meu avô. E talvez, fazendo isso, eu encontre uma maneira de fazer as pazes com a memória dos meus pais também. Marta deu um tapinha na minha mão. Jonathan ficaria muito orgulhoso, e Harold e Eleanor, no final, também. Ao sair do escritório naquele dia, eu sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Cassie não aceitaria a derrota facilmente. A empresa precisaria de orientação cuidadosa durante essa transição, e eu precisaria encontrar uma maneira de equilibrar minha vida em Seattle com essa nova responsabilidade em Boston. Mas, pela primeira vez em anos, senti uma sensação de retidão, de justiça, de voltar para casa, para mim mesma. A jornada à frente seria difícil, mas eu finalmente estava trilhando o caminho que sempre deveria trilhar. No dia seguinte à leitura do testamento, fui à sede da Davidson Properties, no centro de Boston. A recepcionista me olhou 2 vezes quando disse meu nome. Senhorita Harrington, só a esperávamos na semana que vem. Pensei em começar cedo, respondi. Minha irmã está. A senhorita Davidson está em reunião com a equipe executiva, disse ela, parecendo desconfortável. Ela disse que não queria ser incomodada. Acho que ela vai querer me ver, disse eu com firmeza. Poderia, por favor, avisá-la que estou aqui? Minutos depois, fui escoltada até a grande sala de conferências, onde Cassie estava sentada à cabeceira de uma mesa, cercada por homens de ternos caros. Ela me olhou com uma hostilidade mal disfarçada quando entrei. Estamos no meio de algo, Amélia. Estou vendo, respondi calmamente.
Gostaria de participar, considerando que esta parece ser uma reunião estratégica para a empresa que agora lidero. Um dos executivos, um homem de cabelos grisalhos que reconheci como Walter Pierce, o CFO, olhou para nós dois, confuso. Achei que a senhorita Davidson estava cuidando da transição depois dos seus pais. Houve uma mudança, eu disse, sentando-me em frente a Cassie. Até ontem, eu era o CEO da Davidson Properties. O Sr. Thornton deveria ter enviado a notificação oficial esta manhã. Os executivos trocaram olhares. O rosto de Cassie ficou vermelho de raiva. Esta é uma situação temporária, disse ela, tensa. Há ações judiciais pendentes. Que você pode prosseguir, respondi. Enquanto isso, eu gostaria de ser incluída em todas as discussões executivas. Agora, o que vocês estavam discutindo antes de eu chegar? Walter pigarreou. Estávamos analisando a proposta da Meridian para adquirir as propriedades à beira-mar. Ah, sim, o acordo com a Meridian. Abri meu tablet. Estou analisando essa proposta. Vender essas propriedades por 20% abaixo do valor de mercado parece, na melhor das hipóteses, questionável, especialmente considerando a ligação de Jacob com o CEO da Meridian. A sala ficou em silêncio. Os olhos de Cassie se estreitaram perigosamente. Essa é uma acusação séria, disse ela. Não é uma acusação. É uma observação baseada nos documentos que meu pai incluiu no testamento retificado. Talvez você queira explicar a lógica comercial. Ela não conseguiu, é claro. Depois de uma tentativa desajeitada de enquadrar a reunião como uma parceria estratégica, ela encerrou a reunião abruptamente. Quando todos os outros já haviam saído, ela se virou para mim. Você não tem ideia do que está fazendo. Vai destruir tudo que nossos pais construíram. Isso é irônico vindo de alguém que planejava vender ativos importantes para o amigo do marido com desconto. Esses negócios eram mais complexos do que pareciam no papel. Havia considerações que você não entende. Então me explique, desafiei, porque, do meu ponto de vista, parece que você estava se preparando para sacar assim que assumisse o controle. Ela não respondeu diretamente. Em vez disso, juntou os papéis com movimentos bruscos e raivosos. Esta empresa tem sido a minha vida há 10 anos. Você não pode simplesmente entrar e assumir o controle. Eu não entrei assim do nada, retruquei. Papai tomou essa decisão após cuidadosa consideração, após avaliar nós dois de acordo com os critérios do avô. Papai estava confuso e culpado nos últimos meses. Você não tem ideia de como ele ficou depois que você foi embora. Eu teria se você não tivesse interceptado as tentativas dele de entrar em contato comigo. Sua expressão vacilou. Eu estava protegendo ele. Você estava se protegendo, eu disse baixinho. Você sabia que, se nos reconciliássemos, sua posição como única herdeira poderia ser ameaçada. Ela bateu o portfólio com força. Você sempre se achou muito mais inteligente que todo mundo. Tão superior. É por isso que nunca se encaixou. Eu não me encaixava no molde que você e nossos pais criaram, corrigi. Isso é diferente de não se encaixar. Antes que ela pudesse responder, bateram na porta. O Sr. Thornton entrou, com uma expressão séria. Peço desculpas por interromper, disse ele. Mas há um assunto que requer atenção imediata. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Esses documentos estavam no cofre pessoal do seu pai? Acabei de acessá-los. Abri a pasta e encontrei uma série de e-mails e registros financeiros. Ao examiná-los, meu sangue gelou. Cassie, o que é isso? Perguntei, olhando para minha irmã. Seu rosto estava pálido. De onde vieram esses documentos? Dos registros do seu pai, respondeu o Sr. Thornton. Ele parece ter conduzido sua própria investigação nos meses que antecederam sua morte. Os documentos detalhavam um padrão de má gestão financeira sob a direção de Cassie, relatórios de despesas inflacionados, honorários de consultoria para empresas de fachada que remontavam à família de Jacob, o mais contundente de tudo, evidências de que ela vinha negociando secretamente com concorrentes para vender ativos da empresa. Você não estava planejando vender apenas partes da empresa, eu disse, a verdade se revelando. Você já estava fazendo isso aos poucos, bem debaixo do nariz do papai. Não foi bem assim, ela insistiu,
mas sua voz carecia de convicção. Então como foi? Perguntei, porque esses registros sugerem que você vem minando sistematicamente a empresa em benefício próprio. Ela desviou o olhar. O modelo de negócios estava ultrapassado. Jacob e eu tínhamos ideias para modernizar, mas papai não ouvia. Ele estava preso ao passado. Então você agiu pelas costas dele. Fizemos o que era necessário. O Sr. Thornton pigarreou. Senhora Davidson, essas ações podem constituir uma violação do dever fiduciário. Seu pai estava se preparando para removê-la completamente do cargo quando o acidente ocorreu. Essa revelação pairou no ar entre nós. Papai não só havia reconhecido que eu era mais adequado para liderar a empresa, como também descobrira que Cássia estava minando ativamente. A porta se abriu novamente e Jacob entrou. Os membros do conselho estão chegando para a reunião de emergência, disse ele, e então parou de repente ao ver o Sr. Thornton. Que reunião de emergência? Perguntei. Cassie se endireitou, recompondo-se. Convoquei o conselho para votar sobre a contestação do testamento e a manutenção da liderança atual durante a contestação judicial. Isso não será necessário, disse uma voz vinda da porta. Walter Pierce estava lá, com vários outros membros do conselho atrás dele. Revisamos os documentos que o Sr. Thornton enviou esta manhã, o testamento retificado, o processo de avaliação e, o mais preocupante, as evidências de irregularidades financeiras sob a atual liderança executiva. Jacob empalideceu. Que evidências? Walter colocou outra pasta sobre a mesa. Nossa própria equipe de auditoria vem investigando as preocupações há meses. Seu pai autorizou, Amélia, embora você não soubesse. As conclusões coincidem com os documentos em seus registros pessoais. Ele se virou para Cassie. O conselho votou unanimemente para manter os desejos finais de Harold em relação à sucessão. Amélia assumirá o cargo de CEO imediatamente. Cassandra, sua posição será revisada enquanto aguardamos uma investigação completa dessas discrepâncias financeiras. Cassie olhou ao redor da sala, sem encontrar aliados. Isso é um golpe, disse ela, amargamente. Minha irmã volta para nossas vidas depois de 3 anos, e vocês simplesmente entregam as chaves do reino a ela. Ninguém está me entregando nada, eu disse com firmeza. Papai tomou a decisão com base em mérito e evidências, exatamente como o avô pretendia. O fato de vocês estarem trabalhando ativamente contra os interesses da empresa só confirma que ele fez a escolha certa. Ela juntou suas coisas e foi em direção à porta, seguida por Jacob. Na soleira, ela se virou. Isso não acabou, Amélia. Nem de longe. Depois que eles saíram, os membros do conselho se apresentaram devidamente. Muitos me conheciam desde criança, mas não me viam há anos. Expressaram confiança na decisão do papai e ofereceram apoio durante a transição. Depois que todos foram embora, sentei-me sozinho na sala de conferências, observando o horizonte de Boston. Tanta coisa havia mudado em poucos dias. Voltei sem esperar nada e agora me encontrava responsável por uma empresa que empregava centenas de pessoas e representava o legado da minha família. Meu celular vibrou com uma mensagem da Diane. Como vão as coisas? Já precisa de um plano de fuga? Sorri e respondi, é complicado, mas acho que estou exatamente onde preciso estar. Naquela noite, voltei para a casa da família, minha casa agora, de acordo com o testamento. Marta estava lá, tendo mantido seu cargo de governanta durante os anos da minha ausência. Encontrei algo que você talvez queira ver, disse ela, me levando ao escritório do meu pai. Sobre a mesa dele, havia um diário com capa de couro. Ele começou a escrever para você depois da briga de vocês, explicou Marta. Quando não conseguia falar com você diretamente, ele colocava os pensamentos dele aqui. Disse que talvez um dia você os lesse. Abri o diário com as mãos trêmulas. Páginas e páginas da caligrafia inconfundível do meu pai enchiam o livro, reflexões sobre decisões empresariais, histórias sobre seus primeiros dias trabalhando com meu avô e, o mais pungente, sua crescente percepção de que havia me julgado mal, a mim e a Cassie, o tempo todo. 15 de outubro, assisti a um programa sobre a Next Tech Solutions na CNBC hoje. Lá estava Amélia, explicando com confiança sua abordagem inovadora para a gestão ética de dados. Naquele momento, vi meu pai nos olhos dela, a mesma paixão por fazer as coisas da maneira certa, a mesma visão clara. Como não percebi isso por tanto tempo?
30 de novembro. Relatórios preocupantes da equipe de auditoria sobre irregularidades financeiras. As explicações de Cassandra não fazem sentido. Receio que tenhamos cometido um erro terrível na forma como posicionamos as meninas todos esses anos. Jonathan ficaria decepcionado comigo. 10 de janeiro. Encontrei-me com Edward hoje para discutir a alteração do testamento para que ele se alinhe às intenções originais do meu pai. É a coisa certa a fazer, embora eu saiba que causará dor e confusão. Só espero ter a chance de explicar isso para Amélia pessoalmente e que, de alguma forma, ela possa me perdoar. A última anotação foi datada de apenas 3 dias antes do acidente. Se você está lendo isto, Amélia, saiba que sua mãe e eu lamentamos profundamente a forma como falhamos com você. Deixamos que nossos próprios preconceitos e suposições obscurecessem nosso julgamento. Vimos o que esperávamos ver, em vez do que realmente estava lá. Você merecia mais de nós. A empresa estará em boas mãos com você, melhores mãos do que estaria com sua irmã ou mesmo comigo. Você é a verdadeira herdeira de Jonathan Davidson em todos os sentidos. Espero que um dia você possa nos perdoar por demorar tanto para perceber isso. Fechei o diário, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A reconciliação que eu achava impossível estava ao meu alcance. Meu pai vira a verdade antes do fim. Não era tudo. Não podia apagar anos de favoritismo e rejeição, mas era alguma coisa, uma base para construir, mesmo que apenas na memória. Marta apertou meu ombro gentilmente. Ele queria consertar as coisas. Eu queria que ele tivesse tido a chance, sussurrei. Ele teve, ela respondeu. Você está aqui agora. Você sabe a verdade e tem a oportunidade de liderar a empresa de acordo com os valores do seu avô. Era isso que ele mais queria. Ao me acomodar no escritório naquela noite, cercado pelos livros e artefatos da história da minha família, tive a sensação de fechar o ciclo. A jornada tinha sido dolorosa, as revelações, chocantes. Mas, apesar de tudo, uma verdade emergiu que nenhuma mentira conseguiria manter enterrada para sempre. O dia seguinte traria novos desafios. Cassie provavelmente lutaria contra o testamento com todas as suas forças. A empresa precisava de orientação cuidadosa durante essa transição, e eu tinha minha própria vida em Seattle para considerar. Mas, naquela noite, me permiti sentir o triunfo agridoce da vingança. Meu pai me viu de verdade, antes do fim, e agora eu tinha a chance de honrar tanto seu reconhecimento tardio quanto a visão original do meu avô. Não era a reconciliação que eu poderia ter esperado, mas era, à sua maneira, uma espécie de justiça. As semanas seguintes à leitura do testamento foram um turbilhão de atividades. Como esperado, Cassie entrou com uma ação judicial, alegando que nosso pai havia sido indevidamente influenciado e não tinha capacidade mental ao fazer as alterações. Seus advogados solicitaram uma liminar para me impedir de assumir o controle da Davidson Properties. Enquanto o caso prosseguia, a audiência foi marcada para uma manhã de terça-feira, no início de março. Cheguei ao tribunal com o Sr. Thornton, munida de avaliações médicas, do depoimento em vídeo e de declarações de sócios comerciais que interagiram com nosso pai em suas últimas semanas. Cassie e Jacob sentaram-se em lados opostos da sala, sem me olhar nos olhos. A juíza, uma mulher de aparência severa na casa dos 60 anos, examinou os documentos cuidadosamente. Senhorita Davidson, disse ela finalmente, não vejo nenhuma evidência convincente de influência indevida ou capacidade diminuída. Os laudos médicos são claros. Várias testemunhas atestaram a sanidade mental de seu pai, e seu depoimento em vídeo é particularmente convincente. Ela negou o pedido de liminar. Foi nossa primeira vitória, mas não o fim da batalha judicial. Os advogados de Cassie indicaram que prosseguiriam com a contestação completa. 2 dias depois, porém, Walter Pierce solicitou uma reunião urgente. O comitê de auditoria concluiu sua investigação, disse-me ele em meu escritório recém-ocupado. As conclusões são preocupantes. O relatório detalhava a má gestão financeira sistemática sob a direção de Cassie. Além do acordo com a Meridian, encontraram evidências de propinas, contratos inflacionados com empresas de amigos e despesas pessoais debitadas de contas comerciais. O Conselho acredita que devemos apresentar essas conclusões à sua irmã antes de prosseguirmos, disse Walter, cautelosamente. Uma batalha judicial prolongada seria prejudicial à empresa e à reputação da família. Concordei.
Naquela tarde, Cassie e Jacob chegaram com seu advogado para o que consideraram uma discussão sobre um acordo. Em vez disso, Walter apresentou as conclusões da auditoria. À medida que o rosto de Cassie ia ficando cada vez mais pálido, ele explicou que, se ela continuasse com a contestação, o conselho seria obrigado a entrar com uma ação judicial em relação às irregularidades financeiras. Isso provavelmente resultaria em acusações criminais, concluiu. Seu advogado, revisando os documentos com crescente alarme, sussurrou urgentemente em seu ouvido. Jacob parecia fisicamente doente. O que você quer? Cassie perguntou finalmente, com a voz rouca. Eu havia pensado bastante nisso. Apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. E embora suas ações tivessem sido repreensíveis, eu entendi a pressão sob a qual ela vivia, a expectativa de herdar tudo, o medo de decepcionar nossos pais. Quero que você desista do testamento, eu disse. Em troca, estou disposta a lhe oferecer um cargo na empresa, mas não como vice-presidente executiva. Você trabalhará com a equipe de desenvolvimento em projetos específicos, com supervisão. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Por que você faria isso? Porque, apesar de tudo, você tem habilidades que podem beneficiar a empresa. E porque acho que o vovô gostaria que encontrássemos um caminho que honrasse seu legado sem destruir o que resta da nossa família. Ela desviou o olhar, o conflito evidente no rosto. E Jacob? Isso é mais complicado, admiti. Dado o envolvimento dele no negócio da Meridian, não vejo lugar para ele na empresa, mas não vou processá-lo se vocês dois cooperarem integralmente com a investigação financeira e restituírem quaisquer fundos desviados. Seu advogado assentiu levemente, indicando que era uma oferta razoável. Após um longo silêncio, Cassie concordou. Os papéis foram lavrados naquela tarde. À noite, sua contestação ao testamento foi oficialmente retirada. Com a ameaça jurídica imediata resolvida, finalmente pude me concentrar na empresa em si. Passei semanas me reunindo com chefes de departamento, revisando projetos e aprendendo as complexidades de um negócio que, durante anos, me disseram que eu não entenderia. O que descobri foi que minha experiência em tecnologia me proporcionou insights únicos para a modernização da Davidson Properties. A empresa havia demorado a adotar inovações digitais que pudessem otimizar as operações e abrir novos mercados. Na minha primeira reunião do conselho como CEO, apresentei uma visão de futuro que honrava os valores do meu avô, ao mesmo tempo que abraçava as oportunidades do século XXI. Jonathan Davidson construiu esta empresa com base no princípio de que o desenvolvimento imobiliário deve valorizar as comunidades, não explorá-las, disse-eu ao conselho. Quero retornar essa base, usando a tecnologia para nos tornar mais eficientes, mais responsivos às mudanças do mercado e mais inovadores em nossa abordagem. O plano incluía uma transformação digital abrangente, práticas de construção ambientalmente sustentáveis e um compromisso com componentes de habitação acessível em todos os novos empreendimentos residenciais. Para minha surpresa, o conselho estava entusiasmado. Vários membros confidenciaram que estavam preocupados com a direção da empresa sob a influência de Cassie. Seu pai ficaria orgulhoso, disse-me Walter após a reunião. Esse é exatamente o tipo de visão de futuro que ele esperava. Cassie começou seu novo cargo com óbvia relutância. Nossas interações eram tensas, mas profissionais. Gradualmente, à medida que ela via suas ideias sendo levadas a sério dentro dos parâmetros de uma supervisão adequada, parte da tensão diminuiu. Certa tarde, cerca de 2 meses após a leitura do testamento, ela bateu à porta do meu escritório. Você tem um minuto? Perguntou, com a confiança habitual abalada. Assenti, gesticulando para a cadeira em frente à minha mesa. Ela se sentou, mexendo no relógio. Eu queria pedir desculpas por interceptar as cartas do papai, por mentir sobre você para a família, por tudo isso. Observei seu rosto, buscando sinceridade. Por que você fez isso? Ela desviou o olhar. Eu estava com medo. Durante toda a minha vida, me disseram que eu herdaria a empresa. Era minha identidade. Então, papai começou a falar de você, sobre como ele estava impressionado com o que você havia conquistado sozinha. Eu o vi reconsiderando tudo, e entrei em pânico. Não era uma desculpa completa, mas era mais autoconsciência do que eu esperava dela. Agradeço o pedido de desculpas, eu disse finalmente. Não apaga o que aconteceu, mas é um começo. Ela assentiu.
Jacob e eu estamos nos separando. Ele teve um papel maior nos problemas financeiros do que eu admiti inicialmente. Ele insistiu no acordo com a Meridian, disse que nos daria uma vida inteira. Sinto muito, eu disse, e falei sério apesar de tudo. O que você vai fazer agora? Concentrar-se no trabalho, eu acho. Tentar reconquistar um pouco de confiança. Ela conseguiu dar um pequeno sorriso pesaroso. Talvez aprender com a minha irmãzinha, para variar. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um começo, um caminho para a cura do que parecia irreparavelmente quebrado. Com a situação familiar se estabilizando, concentrei minha atenção em equilibrar minhas novas responsabilidades em Boston com minha vida em Seattle. Depois de muita consideração, combinei de dividir meu tempo entre as duas cidades, mantendo meu cargo na Nextech, ao mesmo tempo, estabelecendo uma forte equipe de liderança na Davidson Properties. 6 meses depois de me tornar CEO, lancei a Fundação Davidson, uma organização sem fins lucrativos dedicada a iniciativas de moradia acessível e desenvolvimento comunitário em áreas carentes. Foi minha maneira de honrar os valores do meu avô e, ao mesmo tempo, criar algo novo. No evento inaugural da fundação, subi ao pódio observando rostos conhecidos e novos, colegas de trabalho dos meus pais, velhos amigos da família, minha equipe de Seattle que tinha vindo de avião para me apoiar, até mesmo Cassie, sentada calmamente na última fileira. Jonathan Davidson acreditava que o sucesso nos negócios deveria se traduzir no fortalecimento das comunidades, disse eu à plateia. Que lucro sem propósito era vazio. Que a inovação deveria atender às necessidades humanas, não apenas aos objetivos financeiros. A Fundação Davidson levará esses valores adiante para uma nova geração. Depois dos discursos e dos brindes com champanhe, me vi sozinho no escritório do meu pai, agora meu. Sobre a escrivaninha, estava o retrato do meu avô ao lado de uma foto dos meus pais no dia do casamento. Eu havia adicionado uma terceira moldura, a foto velejando do Maine, nós 4 sorrindo ao sol antes de tudo se desfazer. Marta me encontrou lá, perdido em pensamentos. Eles ficariam orgulhosos, disse ela suavemente. Todos os 3? Mesmo depois de tudo que aconteceu? Ela assentiu. Seus pais cometeram erros graves. Mas, no fim, seu pai reconheceu a verdade. E sua mãe, apesar de todos os seus pontos fracos, amava vocês 2. Ela teria se convertido eventualmente. Eu não estava totalmente convencida disso, mas apreciei sua gentileza. E você? Ela perguntou. Está encontrando paz com tudo isso? Pensei na pergunta com cuidado. Estou chegando lá. A empresa está prosperando. A fundação está sendo lançada. Cassie e eu estamos trabalhando nisso. Sorri levemente. Não é a vida que imaginei para mim, mas talvez seja a que eu deveria ter desde o começo. Marta apertou minha mão. Seu avô costumava dizer que o legado mais importante não são prédios ou contas bancárias. É a diferença que você faz na vida das pessoas. Você está honrando esse legado lindamente. Enquanto ela me deixava com meus pensamentos, virei-me para a janela com vista para o horizonte de Boston. As luzes da cidade brilhavam no crepúsculo que se aproximava, uma constelação de possibilidades. Minha jornada tinha sido complicada, às vezes dolorosa. A reconciliação que eu esperava com meus pais chegou tarde demais em um sentido, mas talvez na hora certa em outro. Através do reconhecimento tardio deles, eu havia encontrado meu caminho para um novo capítulo, um que honrava o passado e, ao mesmo tempo, criava algo exclusivamente meu. Lembrei-me da última anotação do diário do meu pai: você é o verdadeiro herdeiro de Jonathan Davidson em todos os sentidos que importam. Não por causa do DNA ou da ordem de nascimento, mas por causa de valores, visão e integridade. Essa era a verdadeira herança, aquela que não podia ser escrita em um testamento ou contestada judicialmente. O caminho a seguir não foi perfeito nem fácil. Ainda havia feridas para curar, relacionamentos para reconstruir, desafios para superar. Mas, pela primeira vez em anos, senti que estava exatamente onde eu pertencia. E você? Já passou por um momento em que a vida tomou um rumo inesperado que acabou te levando exatamente para onde você precisava estar? Deixe um comentário abaixo e compartilhe sua história. E se você encontrou algo valioso na minha jornada, clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias de família, redenção e de encontrar o seu verdadeiro caminho.
Obrigada por trilhar esse caminho comigo hoje. Sou grata a cada um de vocês.